pessoal, tudo certo? Hoje vamos começar mais um tópico, mas antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm planta em casa? Eu acredito que a maioria tenha, né? E qual o horário que vocês costumam regar as plantas de vocês? Será se é legal irrigar a planta com o sol a pino? Então, essas questões nós vamos ver agora com a nossa aula sobre transpiração vegetal. Para início de conversa, vamos conversar sobre a estrutura da planta. As plantas, como vocês já sabem, principalmente as angiospermas, elas são formadas por raiz, caule, folhas, flores e frutos. E essa planta, para sobreviver, depende da água. Mas como é que a água consegue entrar pelas raízes e subir até a copa das árvores? A resposta para essa pergunta está na presença de vasos condutores dentro das plantas. Os principais vasos condutores são o xilema, que transporta a seiva bruta. Seiva bruta é a água junto dos sais minerais. E o floema, que transporta a seiva elaborada, ou seja, a água junto de matéria orgânica produzida na fotossíntese. Mas vamos focar apenas no xilema. O xilema é um vaso que vai partir desde a raiz até a copa da árvore. Para a gente entender como é que a água consegue partir pela raiz e chegar até a copa da árvore, precisamos entender algumas das características da água. Você já reparou que quando você tira uma garrafa da geladeira, ela começa a suar por fora? Isso acontece porque o vapor de água que está no ambiente condensa. Ou então quando você enche o copo até a borda, você percebe que a água forma um arco. Esses eventos acontecem porque a água tem uma característica denominada coesão. O que é a coesão? Coesão é a capacidade que a molécula de água tem de unir-se umas às outras. Então isso faz com que as gotas de água se formem na garrafa e também faz com que aquele arco de água se forme quando o copo está totalmente cheio. Mas como é que essa coesão interfere no movimento da água? Veja só, como as moléculas estão unidas, quando a molécula vai subindo pelo vaso, ela vai puxando a outra molécula e esse movimento vai gerando uma coluna de água subindo pelo xilema. Então é assim que o processo acontece. Então a água ela pode chegar até a última folha da copa da árvore por esse movimento. Então a coesão é uma característica importantíssima para a transpiração vegetal. Mas o que é que gera esse movimento? Para a gente entender como isso acontece, precisamos entender o conceito de solução. Em toda solução existe o soluto e o solvente. O solvente é a substância que vai dissolver alguma coisa, enquanto o soluto é aquilo que é dissolvido. Como, por exemplo, a água e o açúcar. Quando a gente coloca o açúcar na água, a água dissolve esse soluto por inteiro e eles ficam de forma homogênea na solução. A relação entre a quantidade de soluto e solvente em uma solução nós denominamos de concentração. Então uma solução ela pode estar mais ou menos concentrada, dependendo da quantidade de soluto que é adicionado a ela. Tomando como exemplo a solução anterior de água e açúcar, uma solução que contém 2 colheres de açúcar está mais concentrada do que uma solução que só tem 1 colher. Então veja que a proporção de soluto e solvente mudou, por isso que ela é considerada uma solução mais concentrada. Nessa imagem que está aparecendo agora, nós temos um sistema que é formado por 2 soluções com concentrações diferentes que estão separadas por uma membrana semipermeável. Se você observar, a solução do lado esquerdo ela está com a concentração menor. Quando isso acontece, lembrando que a membrana semipermeável ela permite a passagem do solvente, mas não permite a passagem do soluto.
Quando isso acontece, o solvente tende a passar da solução menos concentrada para a solução mais concentrada, com o objetivo de igualar as concentrações. Então foi isso que aconteceu na situação 2, que seria o resultado desse transporte de solvente de uma solução para outra. As células dos seres vivos possuem membrana semipermeável e é através desse mecanismo que os líquidos são transportados dentro desses seres vivos. Esse movimento dissolvente através de uma membrana semipermeável denomina-se osmose. E a osmose tem um papel importantíssimo no processo da transpiração. Então, qual a relação da coesão e da osmose no processo de transporte da seiva bruta? Esse transporte dentro da planta, na verdade, depende de 3 fatores. Além da coesão e além da osmose, a transpiração é um fator que também é primordial para que o transporte aconteça dentro do organismo vegetal. As plantas sofrem um processo chamado evapotranspiração. A evapotranspiração é a perda de água na forma de vapor para o ambiente e acontece nas suas folhas. A hipótese que explica o processo de transporte da seiva bruta pela planta é denominada de hipótese da tensão-coesão, que também é denominada de hipótese de Dickson. O que é que essa hipótese afirma? Quanto mais uma planta perde água por transpiração, os líquidos dentro das células das folhas ficam mais concentrados. Consequentemente, a água dos vasos xilemáticos passam por osmose para as células da folha, que por sua vez provocam um movimento na coluna de água desde a raiz até as folhas. Então, quanto mais uma planta transpira, mais água ela absorve em suas raízes. Existe um mecanismo de controle dessa transpiração. E para a gente entender esse mecanismo, é importante conhecermos um complexo que está presente na epiderme das folhas e é denominado de estômato. Os estômatos são constituídos por 2 células denominadas células guardas. Essas células são ricas em cloroplastos, portanto elas realizam fotossíntese. Entre uma célula e outra existe uma abertura denominada ostíolo e ao redor dessas células existem demais células que nós vamos chamar de células acessórias. Dependendo da quantidade de água dentro das células guardas, esse ostíolo pode estar fechado ou aberto. Então é por esse movimento de abertura e de fechamento dos estômatos que uma planta regula o processo de transpiração. É importante salientar também que é pelos estômatos que acontecem as trocas gasosas para o processo da fotossíntese. O controle da abertura e do fechamento dos estômatos depende de alguns fatores ambientais, tais como a intensidade luminosa, a concentração de gás carbônico e o suprimento de água no solo. Na presença de luz, as células dos estômatos realizam mais fotossíntese do que as demais células. Isso faz com que a concentração de glicose dentro das células dos estômatos aumente. Isso faz com que as células dos estômatos fiquem mais concentradas de glicose do que as demais, fazendo com que ela receba água por osmose das demais células, ficando assim mais túrgidas, mais cheias, consequentemente abrindo o ostíolo. Na ausência da luz, a glicose é transformada em amido, que não é solúvel em água e que, portanto, não ocasiona a osmose. Com relação à quantidade de gás carbônico, é importante que a gente entenda que a planta precisa de gás carbônico para realizar a fotossíntese. Então, quando tem pouco gás carbônico dentro da folha, os estômatos precisam se abrirem para que ocorra a entrada desse gás e a planta realize fotossíntese. Quando a taxa desse gás está alta, os estômatos fazem o inverso, se fecham. Já em relação ao suprimento de água no solo, percebam o seguinte:
quando a planta passa por um período de seca, tem pouca água disponível, ela não pode perder a água que está armazenada em suas células na forma de transpiração. Então, para economizar essa água que ela tem, ela fecha os estômatos. Agora, se há uma disponibilidade muito grande no solo de água, então os estômatos podem ficar abertos, pois ela pode transpirar sem nenhum problema, já que o suprimento de água é o bastante para mantê-la viva. De forma bem resumida, essa tabela mostra o comportamento desses estômatos em relação a cada fator ambiental. Em relação à intensidade luminosa, se tem muita luz, os estômatos se abrem. Se tem pouca luz, os estômatos se fecham. Em relação à concentração de gás carbônico, muito gás carbônico, os estômatos fecham. Pouco gás carbônico, os estômatos abrem. Em relação ao suprimento de água, muita água disponível, os estômatos se abrem. Pouca água disponível, os estômatos se fecham. E para finalizarmos, vamos retornar àquela questão inicial. Será se é bom para a planta ser regada com o sol a pino? Nesse período, as plantas realizam fotossíntese, o que vai provocar a abertura dos estômatos. Porém, é um período de alta temperatura e calor. Nesse caso, a planta transpira muito, fazendo com que ocorra uma perda de água muito grande. Nessas condições, a planta prefere fechar os estômatos para evitar essa perda de água e, consequentemente, diminui a transpiração. Com menor transpiração, a planta absorve menos água também. Então, se uma pessoa rega a planta nesse período do dia, a água vai ficar disponível no solo e vai evaporar sem que a planta a utilize, pois os seus estômatos estarão fechados. Então, gente, nossa aula encerrou por aqui. Tenham bons estudos e a gente se encontra na próxima oportunidade. Tchau, tchau!